Quando começa já na primeira etapa do ciclo de vida familiar, né, na formação, na saída do jovem casal, do jovem adulto de casa, essa relação que esses pais já muda, ainda que continue sendo filho, mas a gente sabe que já tem uma coisa, né, que a gente conversou sobre os limites ali da casa, as visitas, né? Só que com a chegada de um filho, né, uma filha, de um bebê, essa mudança aí de papéis vai trazer muitas mudanças, e várias dessas questões, na verdade, podem ser pré-existentes, e esse momento ele pode, na verdade, potencializar assuntos ou crises, conflitos que já existiam anteriormente. Uhum. Então, assim, na verdade, como vai ser a relação tem muita influência de como já era antes, né? Não dá pra gente Uhum, achar que vai mudar magicamente aí da noite pro dia, né? E a sim. gente sabe que esse momento do nascimento, né, do parto, é um momento que já gera muitas tensões, muitas dúvidas, muitas surpresas, né, receios. Uhum. Então, é um momento mais delicado, né, e que de fato vai aumentar o contato, né, dessas gerações diferentes, né, com telefonemas, visitas, e nem sempre esse aumento desse contato vai ser de uma forma positiva, né? Então vai trazer, enfim, Vai benefícios para todo agregar. mundo, Uhum. né? Sim, e aí tem vários conflitos comuns que podem acontecer nesse momento, embora a gente também lembre, saiba, que muitas vezes esses conflitos, eles, na verdade, falam de assuntos, né, que estão por trás dessas questões mais básicas, assim. Então, por exemplo, às vezes tem uma questão, assim, de interferir nos cuidados e no manejo com o bebê, porque na minha época eu fiz assim com você, por que você está fazendo assim, né, a coisa da chupeta, enfim. Ou até de pensar sobre a questão do retorno da mulher ao mercado de trabalho, a divisão de tarefas do pai e da mãe. Então, tem muitos possíveis conflitos que essa família extensa pode vir trazendo como um desafio para esse casal, mas muitas vezes isso também fala, como eu falei anteriormente, desses assuntos anteriores, né? Questões de disputas, às vezes já conflitos pré-existentes, né? Lealdades familiares pré-existentes, aspectos tradicionais, transgeracionais, né, que a gente vai repetindo muitas vezes e que aí esse novo casal às vezes percebe que não quer dar continuidade e aí isso vem como uma questão importante, né? Exatamente. E aí, aqui, por exemplo, é importante a gente também se atentar, por exemplo, o que que de fato esse conflito está falando, né? Então, por exemplo, muitas vezes, vou pegar aqui dois exemplos simples, assim, muitas vezes não se gosta da nora porque acha que ela impede que o filho demonstre mais amor, né? Sendo que, na verdade, no fundo do fundo, essas pessoas precisam admitir que, na verdade, é o filho que não responde tanto quanto eles gostariam, né? Que não tem a ver com a nora, mas com uma coisa da relação deles com o filho. Por outro lado, pode-se achar os sogros invasivos, né? Muito intrusivos, na verdade, e no fundo não encarar que é o parceiro que não se compromete de uma forma inteiramente com o casamento e não consegue definir uma fronteira em relação a essas pessoas que estão de fora, né? Então a gente tem que olhar de uma forma ampla para esses conflitos, para a gente não minimizar e também não trazer como uma coisa de agora, ou então como uma coisa muito pontual, né? E é isso que a Amanda falou, com coisas também que tem a ver com toda essa história familiar. E aí o que que é familiar para um dos dois do casal pode não ser familiar, né, para o outro. E aí esse vai ser um momento que também vai precisar ser negociado, como a gente já vem falando em vários episódios, qual vai ser aquela tradição daquela família nuclear que vai nascer ou que vai reproduzir as coisas dos dois, né, da origem dos dois, mas tendo ciência de que às vezes o que é normal e comum para você não faz nenhum sentido para mim, né? Então essa disponibilidade para esse diálogo, inclusive a gente vai até comentar como um dos pontos importantes para evitar esses conflitos. Sim, porque o que acontece, né, Amanda? Muitas vezes a pessoa quer que o outro se adapte às regras que eram da própria família, assim, e não Uhum. pensar como que isso vai vir, como que essa nova família nuclear precisa de novas regras, novos rituais, enfim, várias outras coisas, e Sim. não exigir que o parceiro, né, ou a parceira, enfim, se adapte só ao que eu trouxe da minha vida, né? Sim, e às vezes, inclusive, uma demanda da família extensa, da família de origem, que estranha outros padrões novos desse casal, né, dessa família aí nuclear nova, e que fala que é por causa do outro que agora você tem esse ou aquele comportamento, né, e que como assim você não continua fazendo o que pra gente era comum, né, então tem às vezes uma dificuldade também de aceitar que agora essa pessoa
tem outro pertencimento, né, a uma outra família e não necessariamente reproduz absolutamente tudo do que vinha fazendo enquanto ela era sua filha, né? Sim, exatamente.